mocidade, esta programação, que o Senhor esteja abençoando cada sábado, cada ensinamento, ó Deus, que venha da parte do Senhor para a nossa vida. E que hoje o nosso coração seja fortalecido na fé, na esperança e no amor de Jesus. Pai, abençoa a nossa noite, os louvores, as orações, o estudo, o momento de confraternização, que possamos desfrutar da Tua paz, da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Chama a equipe de cânticos à frente para entoarmos 2 cânticos.
Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias novamente no Salmo de número 103. Salmo 103, versículos 17 e 18. Vamos estar lendo todos juntos esse texto? Diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Eu convido a irmã Felismina que faça uma oração para que o Senhor abençoe o pastor que trará o estudo e que o Senhor abençoe nossos corações também, que seja de grande edificação para a nossa igreja. Senhor, nosso amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, em Tua presença nós estamos para aprendermos mais da Tua palavra. Pai querido, sem a Tua palavra, que é o pão que nos alimenta, Deus, que nos fortalece, nós não somos nada, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, atrai aos nossos pensamentos a Ti, Espírito Santo, atrai ao nosso coração a Ti, para que possamos sair deste lugar, ó Deus, alimentados e cheios da Tua presença. Usa o Teu servo, Senhor. Deus, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção dobrada sobre o Teu servo e fale aos nossos corações, ó Deus. Edifica-nos, ó Deus, repreenda-nos, Senhor, nos instrua, ó Pai, por meio da Tua palavra que será pregada por meio do anjo desta igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aviso, peço que os irmãos, ao fazerem colocações e perguntas, vamos deixar para o final, tá? Nós vamos passar os papeizinhos e quem quiser fazer uma pergunta e colocação após o estudo. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Mateus, puder apagar aqui, por favor, da frente? Nós vamos ter alguns textos aqui que nós vamos ler, se você quiser sentar aqui mais à frente. Mas, enfim, eu vou ler, então você vai conseguir acompanhar de qualquer forma. 1 Coríntios 13, chamado capítulo do amor. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão,
havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, o que vier, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer a exposição aqui até às 8 horas. E aí nós vamos abrir se alguém tiver alguma pergunta. E o texto que eu vou colocar aqui é um texto deste material, deste livro, que na verdade é uma apostila de curso de aconselhamento. E é a parte que fala sobre o amor, especialmente o amor no lar. Nós já oramos, então nós vamos começar o nosso estudo. Irmãos, amor nós só entendemos biblicamente. Porque às vezes nós pensamos, vamos assistir um filme e vamos ver o que é o amor. Esse livro aqui mostra o que é o amor de um homem por uma mulher, como é o amor de uma mulher por um homem. Só a Bíblia ensina o que é o amor. E olha só, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. E isso é sutilmente diferente, mas muda totalmente o modo como nós enxergamos. Porque não é que o amor existe à parte de Deus e está nele. A Bíblia diz, Deus é amor. O amor, então, procede de Deus. Como procede de Deus também a paz. Lá em Filipenses, Paulo diz, o Deus da paz estará convosco. Então, o que é a paz de Deus, senão o próprio Deus da paz em nós? Se está faltando amor na minha vida, sabe o que está faltando? Deus. Se está faltando paz na minha vida, está faltando Deus. As virtudes da fé cristã, as virtudes do cristianismo procedem de Deus. Tudo que é virtude deriva de Deus. Sem exceção. Amor significa essencialmente um compromisso sólido de agir em sacrifício por alguém. A Bíblia, ela traz esse entendimento de amor, é a doação, é o sacrifício. Então, se a pessoa diz assim, eu amo você, mas não quero entregar a minha vida por você, não ama. Tanto o amor conjugal, o amor dos pais pelos filhos, o amor dos amigos, todo amor é caracterizado pelo compromisso sacrificial. Pode ver, em algum contexto, talvez você não se dava muito bem com uma pessoa, não gostava daquela pessoa, não queria estar com ela. Aí começou a fazer algo junto com essa pessoa. Começaram a se envolver e tiveram alguma causa em comum, viraram amigos. A amizade de Davi e Jonatas, essa é a amizade forjada na luta, na batalha, no medo, na perseguição. Então são os amigos de guerra, os amigos de luta. Por exemplo, a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus precede qualquer amor. Por exemplo, 1 João diz, nós amamos. O versículo não é nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que é verdade também. Mas é mais que isso. Nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. Então, qualquer amor procede de Deus. Daí, jovens, a necessidade de se relacionar com alguém e casar com alguém firmado no Senhor, para que este amor conjugal seja sustentado pelo Evangelho, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, e não por afeto, emoção, porque acha bonita, porque acha bonito, tudo isso passa. O que fica é a aliança que você fez. Portanto, nós temos que esvaziar nossa cabeça de filme de Hollywood, de poema, gente fora da igreja, e colocar o que a Bíblia diz. Aqui dentro deve ficar a palavra de Deus. Sim, o amor pode vir acompanhado de fortes emoções, mas é a vontade firme que mantém o amor constante e imutável. Tem dia que não suporta o marido ou a esposa. Aí, se pensar sempre numa situação de separação, vai separar mesmo. Ah, não estou feliz, mas não casou para ser feliz. Se espera que desfrute a felicidade no casamento, mas nós casamos para a glória de Deus. E o que sustenta o casamento não é emoção, afeto, sentimentalista. O que sustenta o casamento é a aliança. Por exemplo, eu não estou com vontade de pregar amanhã. Eu prego do mesmo jeito. Você não está com vontade de acordar amanhã e vir para a escola dominical. Tem que vir do mesmo jeito. A nossa vida é firmada na aliança, não na emoção. Larga a emoção, deixa sentimento, para de consultar o que está sentindo. Nem pensa se está cansado ou não. Firma o seu casamento, a sua vida na aliança. A emoção vem. O ideal é essas fortes emoções, mas é tudo muito instável. Pode olhar a sua vida, a minha vida, é tudo instável. As emoções são instáveis. Então não dá para construir a nossa casa do casamento dentro de emoção. A emoção vai florescer. O sentimento vai florescer, o afeto, o carinho, mas a base do casamento é aliança. Até com Deus. Porque Ezequiel diz o seguinte: eu não faço isso por vocês, eu faço isso por amor do meu nome, Deus fala para Israel. Já viram esse texto lá? O povo estava desobedecendo a valer. Mas por causa da aliança, não tem como Deus abandonar o seu povo. Porque Ele é fiel, Ele não é fiel a nós no primeiro momento, Ele é fiel à palavra dEle. Consequentemente, Ele é fiel a nós, mas porque Ele disse que seria. Portanto, irmãos, é impossível Deus quebrar a sua aliança, Deus ir embora, Deus nos descartar. Da mesma forma, ame o seu filho, ame a sua esposa, ame o seu marido, apesar de qualquer coisa. Ame. O que Deus falou para Oséias no capítulo 3? Oséias, ama quem não te ama. Assim como eu amo os filhos de Israel. Você vai ter um gostinho da minha experiência. Eles estão sacrificando para outros deuses e eu continuo amando o meu povo. Portanto, meu irmão, a sua esposa faz um monte de coisa que você não gosta, ou não faz coisa que você gostaria, o marido também, é sempre a mesma história. Se você tivesse qualquer casamento aqui, incluindo o meu, você ia ver problema, coisa aqui e ali. O que sustenta não é sentimentalismo hollywoodiano, o que sustenta é a vontade firme, a aliança, é isso que sustenta o casamento. Não estou falando que é normal viver em guerra, viver sem sentimento, sem afeto, sem emoção, mas não pode estar baseado nisso. O fundamento da nossa vida não é esse. Por exemplo, Jesus falou assim, em outras palavras: você gosta daquela pessoa? Cumprimenta. Você não gosta? Cumprimenta também.
Ah, mas ser falso, Jesus nem está falando disso, se você gosta, se você não gosta, só cumprimenta. Essa é a obediência da Bíblia, vai e faz. Não consulta, não interage com o pensamento, flutua. Não, vai e faz isso. E sabe o que treina o nosso coração no casamento? Quando você está chateado com a esposa, está chateado com o marido, está chateado com o filho, e mesmo assim, vai lá e faz alguma coisa por essa pessoa. É isso que humilha a nossa carne, que precisa ser humilhada. Não é só vou fazer se ela mudar, só vou fazer se ele mudar. Não. Assim como Deus nos abençoa apesar de nós conhecemos mais do Senhor quando estamos chateados com alguém e mesmo assim nós fazemos por aquela pessoa. Isso é a Bíblia que ensina. Esse é o amor. É o amor sacrificial, é o amor profundo. As emoções mudam. O que distingue o discípulo é o amor de Cristo. Qual o resumo da vida cristã? Amar a Deus e o próximo. E o cônjuge é o próximo mais próximo, nós poderíamos dizer, e depois os filhos. E essa é a ordem. O amor conjugal e depois o amor pelos filhos. Tem muitos casais que invertem isso, e aí o amor esfria, esfriando o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, o amor para com os filhos esfria também. Porque quando há o amor conjugal, quando o casal está bem, isso traz uma segurança para os filhos. Pode ver, se a criança cresceu observando o pai brigando, ou batendo, ou ameaçando a mãe, essa criança nasce assim um tanto abalada. E um tanto desestruturada. Tem que tratar isso. Ah, mano, mas não era com ela. Era com a mãe. Mas a mãe é a base da segurança da criança. Portanto, vamos colocar as coisas no lugar correto. Como Deus ordena. O amor conjugal, o amor pelos filhos, amar a Deus, amar o próximo. E quanto mais o seu marido ama a Deus, quanto mais a sua esposa ama a Deus, mais ele vai te amar. Nós temos que amar a Deus acima de tudo e de todos e qualquer coisa. Quando o amor é o centro da nossa vida, veja, o amor a Deus não é um pedaço de uma pizza. Vamos fatiar os amores da nossa vida. Uma fatia, Deus. Outra fatia, esposa. Outra fatia, filho. Outra fatia, os amigos. Sei lá mais o quê. Não, Deus está em absolutamente tudo. Quando você ama a sua esposa, você ama a Deus ao mesmo tempo que está amando ela. Está amando. Quando você ama o seu filho, você está amando a Deus. Não tem como dividir isso. Quando você ama o seu irmão na fé, você está amando a Deus. Portanto, não tem como dizer, bom, Deus eu amo. As pessoas eu tenho dificuldade de amar. Isso é uma certa divisão assim, impossível de se fazer. Como você vai amar a Deus se não ama aquele que é nascido dele, diz João. Vamos lá agora. As características do amor. Paulo começa. O amor é paciente. Meus irmãos, esse texto aqui do amor e nós devemos pensar no amor como dom, em certo sentido, porque em outro ele não é, tá? Porque olha só, aqui no capítulo 12 fala dos dons espirituais. O dom de milagre, profecia, língua, capacidade para interpretar, etc.
aí fala do amor. Não é nesse mesmo sentido de dom. Porque o amor é fruto do Espírito Santo, então todo crente tem. Quando diz então o amor é o dom supremo, não entenda dom como aquela capacitação especial para uma área especial. Porque o amor não é privilégio de um crente e do outro não. Nesse sentido, não é dom. É fruto do Espírito. Aquela pessoa tem um dom assim da alegria. Não, se é cristão deveria estar alegre no Senhor. Então, dom, se for pensar assim no sentido de doação, é o que Deus nos deu acima de todas as coisas, aí sim nós concordamos que o amor é o dom supremo. Mas como está dentro dos dons espirituais, depois vai falar do dom de línguas, então esse título aí não encaixou bem. Certo? Não entenda, o amor é o dom supremo. Eu já falei aqui várias vezes, mas sempre gosto de enfatizar, quando você for ler a Bíblia, esqueça completamente esses títulos, só leia o texto bíblico. Tá? A Bíblia Herança Reformada de Obi, que até tirou lá todos os títulos, e só tem o texto, assim, corrido. Que seria mais parecido com o que Paulo escreveu, uma carta. Facilita didaticamente você encontrar os assuntos, até o visual aqui da página, alguma coisa assim, mas não fica travando a leitura com esses títulos. Em qualquer outro lugar em que o autor colocou o título, tudo bem, mas aqui não. Nem fica lendo a Bíblia e os comentários de Bíblia de Estudo embaixo também. Porque isso você lê uma coisa, depois lê outra embaixo, depois vai ler outra coisa, depois lê outra coisa. Leia tudo, ora, pensa, reflete, medita, aplica. Aí lê comentário bíblico embaixo, faz as conexões. Mas título assim, ignora completamente. O apóstolo Paulo aqui estava tratando de problemas na igreja, porque as pessoas estavam disputando ali quem é maior, quem é melhor, quem tem mais dons, um dom é superior que o outro, e tudo isso era mentira, tudo isso era falso e confusão dentro da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm os dons espirituais, mas vocês não têm amor, e não adianta nada ter um dom espiritual se não tiver amor. Na igreja, não adianta a pessoa decorar, por exemplo, a Bíblia inteira, ou ter a maior habilidade das habilidades em qualquer área da igreja. Se ela não tiver amor, não vai servir para absolutamente nada dentro da igreja. Não, mas ele sabe muito da Bíblia, teologia, ele sabe grego, ele sabe hebraico, ele estudou isso, ele estudou aquilo, ele só não tem amor, então não serve. Não serve. O amor é o vínculo da perfeição. Então une perfeitamente todas as coisas. Não adianta então fazer isso, fazer aquilo, fazer isso e fazer aquilo outro para a nossa família, se não tiver amor. Não adianta dar uma herança enorme para o filho, colocar ele para morar dentro de uma mansão. Aí ele é jovem, dá um carro lá para ele, um carro zero, não adianta. Se não tem amor, isso aí não vai valer coisa alguma, em termos de virtude maior. Então Paulo, dentro desse contexto de briga na igreja, de confusão, disputa, ele começa a falar sobre as características do amor. É como se nós pensássemos em vários aspectos do mesmo amor. O amor é paciente. Não, mas eu não sou paciente, então você não ama. Veja que as coisas se excluem. Não, eu amo, eu só não sou paciente. Mas como se o amor é paciente? Então abandone a ideia de sentimentalismo, emocionalismo. Pegue a coisa prática que Paulo coloca aqui. Se você ama, você tem paciência com o outro. E vamos pensar, o amor é paciente,
mesmo quando você sente o forte desejo de se expressar. Quando está com aquela dificuldade de se controlar emocionalmente, o amor coloca o freio. O amor dirige as nossas ações e as nossas palavras. A pessoa diz assim, queria falar, mas não falei. E esse eu não falei foi o amor que segurou. O amor suporta a dor, provação, sem murmurar. Mostra controle diante da provocação, da tensão, e se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. É o amor que faz isso. Segundo, o amor é benigno. Veja, é paciente, é benigno. Benigno faz o bem. Mesmo quando tem o desejo de retaliar, fisicamente até, ou destruir o outro com palavra. O amor é compassivo, atencioso, manso e agradável. Sabe o que acontece às vezes no casamento ou na educação dos filhos? Falou alguma coisa e aí a cabeça começa a funcionar. Como que eu prevaleço sobre o que ele disse ou ela disse? Ele me machucou, então como que eu posso retaliar? Como que eu posso devolver machucando? Então são atitudes infantis, porque a maturidade da vida cristã é o amor que está lá em cima. O amor é paciente, o amor é benigno. Quando a pessoa consegue atingir este nível de amor que faz o bem, mesmo quando está sofrendo. E o exemplo máximo disso, poderoso, maior, absoluto, é o próprio Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O amor é benigno. O reformador João Calvino chegou a dizer que quando ele trabalhava lá em Genebra como pastor, ele segurava algumas ovelhas que mordiam ele. Então ele estava segurando a ovelha, era ovelha, mas era uma ovelha que mordia. Mesmo assim ele não largava, ele não pegava e jogava no chão. Este é o amor da palavra de Deus, é o amor paciente, benigno, não arde em ciúmes. Irmãos, o que tem casamento acabando aí por causa de ciúmes? Um querendo fuçar no celular do outro. Algumas questões assim exageradas que não pode falar com alguém, que a pessoa já quer saber, questiona, de uma forma assim muito exagerada. Agora, há um zelo que é permitido, natural e até positivo. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo. Então, se a pessoa dá razão para esse ciúme, ela tem que mudar e não dizer assim, você é muito ciumenta, ou você é muito ciumento. Será que eu estou dando razão para isso? Será que o meu ciúme é uma coisa bitolada, eu estou enviesado com isso? O amor não é ciumento, especialmente quando você está ciente de que outros são mais notados que você. E se eu fizer a mesma coisa que outra pessoa e o outro é mais notado? Eu fico chateado? Eu vou embora, eu largo? Eu reclamo? Eu adoeço mentalmente? Então o meu amor não está centrado em Deus, mas em mim mesmo. Eu não aceito que o outro seja mais elogiado, seja mais visto, e eu não. Sabe o que é isso? É falta de contentamento em Deus. O amor não arde em ciúmes. Não fica alimentando rivalidade, não é hostil, não quer posição de vantagem, não fica desconfiando. Age para o bem-estar da outra pessoa, para o benefício do outro.
O nosso amor só será saudável se ele tiver essa segurança, essa tranquilidade. E não uma vistoria assim de tudo o tempo todo. E o homem precisa ter aquela convicção de que ele só tem olhos para uma mulher, que é a mulher dele. Que ele não tem amizade com nenhuma mulher. Amizade íntima, assim. Ficar de conversa. Ninguém. Só a mulher dele. Ou só o marido. Isso traz segurança. Isso traz segurança. Nada de piada suja, nada de ficar em grupos de WhatsApp que manda foto impura, indecente, etc. Sai, se é da família, não é, se é amigo do trabalho, não importa, sai de tudo isso. Para não também dar um contexto de ciúmes descontrolado, carnal, e que a pessoa ela sempre está assim numa certa insegurança. Agora, vamos ter também medida nas coisas. Medida. Ele não deixa eu ver o celular dele. Por que será? Tem algo para esconder? Não tem. Mas também o celular, mesmo ele sendo casado, pode ter alguma coisa que é privativa, que ele conversou com a mãe dele, conversou com a mãe dele, algo que não é para contar, sei lá, de repente ele está fazendo uma surpresa. Então, por que no casamento tem essa coisa de querer ver o celular, querer entrar de madrugada e ficar vendo lá? O casamento já está destruído, já está abalado se tiver isso. Se fica essa insegurança, onde ele está? Não, por que não chegou agora? Já deu o horário tal. Então, o casamento já está abalado. O amor não arde em ciúmes. Vamos colocar isso na cabeça. O outro não é uma propriedade minha. Tem que dar um relatório, assim como se tivesse uma prestação de contas. Calma. Calma. Dá um certo espaço. Encontra o equilíbrio. Não é para soltar completamente, mas também encontra o meio termo nesse assunto. Desconfiar de tudo é uma perturbação. O amor não se vangloria, não fica contando as realizações. Irmãos, como é infantil um homem querer ser mais do que a mulher querer ser mais que o homem. Às vezes entre as crianças, um ficar competindo com o outro, e os pais às vezes até alimentam isso. Se a mulher ganha mais que o homem, isso tem algum significado para o casamento, acontece alguma coisa por causa disso. Larga essas coisas. A renda da casa é uma só, é num sentido só. Se é a mulher que ganha mais, ganha menos, tanto faz se ela trabalhar. É uma coisa só. Não pode ter competição dentro de casa. Comparação. Larga isso. Para de se vangloriar, contar quem realizou, glorificar o eu. Para. Se gabar, se exaltar, falar que faz mais que o outro. Sabe o que ajuda isso? Nada. O nosso método de arrumar as coisas não vai consertar nada. O de Deus, sim. Porque o Espírito Santo alcança o coração e é ali que a mudança realmente acontece, irmão. O amor não é arrogante, mesmo quando pensa que está com a razão e os outros estão errados. O amor não é altivo, nem dominador. Olha só, uma frase errada que os pais falam para os filhos. Você não arruma a cama, eu na sua idade já fazia isso e aquilo. Isso é errado falar. Está se colocando acima, diminuindo o outro. Está dando uma base de comparação que não é justa. Porque cada um viveu
de uma forma, viver um contexto, etc. Isso é método humano de resolver as coisas. O que ajuda, irmãos, o que realmente vai resolver é o método de Deus resolver as coisas. Mas não se colocar, não, na minha época, não tinha nem computador. Fazia trabalho na caneta Bic. Eu tinha que pegar a enciclopédia lá. Quer dizer, o que a pessoa está dizendo? Eu fiz mais que você, eu fiz melhor do que você. Está trazendo isso. Então não é altivo, não é arrogante. O amor não cai nessa superioridade que não existe. Não se ufana, não se soberbece, não age inconvenientemente. Olha só, presta atenção aqui, por favor. Ainda que ser orgulhoso, rude, autoritário, possa atrair a atenção, ou permitir que você faça tudo a seu modo. Sabe o que acontece? Às vezes, se a pessoa for orgulhosa, rude, autoritária, ela tem atenção. E às vezes, através desse caminho assim de pisar, de bater, de mandar, de gritar, aí vai conseguir as coisas. Cheguei lá. Tem um livro muito bom de liderança que diz o seguinte: tudo bem, você chegou lá, você é um líder agora, mas quem está do seu lado? Se você pisou em todo mundo antes para chegar lá, não adianta nada. Esse orgulho, ser rude, autoritário, aí através do medo fica manipulando as pessoas. Sabe quando o filho obedece porque ele tem medo, mas não porque tem consciência? É diferente uma coisa da outra. O filho tem que obedecer, mas ele precisa aprender a obedecer por consciência. Não porque tem medo, ou porque tem alguém olhando, ou porque sempre vai ter uma coisa que vai ser tirada. É melhor a consciência. Ninguém está olhando. Eu acho que não vai acontecer nada, mas mesmo assim eu não vou fazer, porque Deus me vê. Quando é apenas o medo, a pessoa não aprende a amar. Se é sempre um medo que manipula, que é o autoritarismo, o orgulho, a pessoa rude, faz acontecer, mas é sempre batendo. Imagina só, se a gente fosse movido assim, a alguém bater na gente. Então tem que sair por aquela porta, sair socado, chutado. Aí precisa descer a escada, sai chutando, a pessoa sai rolando. Tudo. Agora aplica esse exemplo exagerado na vida. Alguém que sempre vai ter do outro batendo, sendo agressivo, sendo autoritário, sendo orgulhoso. Não é um ambiente de amor. E nós temos que ter o maior esforço para que o nosso lar experimente amor. Meu lar não foi assim, meu lar não é assim. Então que o seu seja. Não deixe que o seu lar vire um ambiente de guerra, de confusão, de ataque, de coisas que são inconvenientes. O que é adequado? O que é apropriado? O que honra a Deus? Não é o que eu quero. Não é o que eu acho que eu tenho que fazer para conseguir as coisas. É o que honra a Deus. O amor não busca o seu próprio interesse. Mesmo quando sente vontade de se apropriar de muito ou tem oportunidade para fazê-lo. Interesse pessoal, lucro pessoal. O amor quer servir. E olha só, eu admiro muito quando acontece algo assim, lamentavelmente com a esposa, bateu o carro, pegou fogo, 90% do corpo foi atingido gravemente.
mesmo assim o homem fica ali. Permanece ao lado. É a esposa dele, não abandona. Já vi caso, tanto do homem como mulher, abandonar. Teve o caso de um soldado aí que foi para a guerra, perdeu, acho que braço, perna, foi terrível lá. E a mulher deixou ele. Então, olha só, às vezes as pessoas falam assim, não, mas não tem como viver casado, tal, se não tiver intimidade no casamento sexual. E se não puder mais por alguma questão física que aconteça? Aí acaba o casamento? Então, irmãos, essas coisas não mantêm o casamento, não. Não é isso que dá estabilidade para o casamento, não. É isso aqui, o amor. Porque até a intimidade conjugal deve ser dentro de um contexto de amor, senão é algo animal, baixo, pornográfico até. O amor traz essa pureza, essa solenidade, essa reverência até para qualquer ato dentro do casamento e educação de filhos. Não é se apropriar do outro, mandar, não, é esse sentimento de servir, essa boa vontade de servir, como foi a do Senhor Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim resgatar, eu quero ser útil aqui neste mundo. Era isso que Jesus dizia. Então, quando diz aqui, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Olha só, tem marido que pensa, eu trabalhei, cheguei, vou sentar na minha poltrona e vou reinar. A casa é praticamente um hotel. Né? Ele quer que tragam as coisas, ele quer ficar parado ali e sossegado. Quando não passa no bar antes de ir para casa. Ontem eu falei para o Davi, a gente passou em frente a um bar assim, eu falei, olha filho, o que esses homens estão fazendo aí? Ao invés de estar com a família. Bebendo lá, conversando, jogando conversa fora com o amigo. Que amigo? Vai para sua casa, vai para sua esposa, seus filhos. Que amigo? O que? Casou. Aí fica lá no bar, jogando sinuca e não sei o quê. É falta de maturidade. Olha só, o versículo 11 é a masculinidade bíblica. Não é machão, é a pessoa que arrasa, não. É a maturidade da cabeça. Olha o 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, a palavra-chave, desisti, deixei das coisas próprias de menino. Não vai ser um meninão, né? Um crianção. Tem 3 filhos, aí vai ser o 4º filho da esposa. E ela tem que arrastar ele praticamente. Cuidado. O homem não pode ser um peso ali no lar. Ele tem que se colocar para servir, para ajudar. Observar a esposa. Se alguém tem que morrer, é o homem que morre. Se alguém tem que ficar mais assim, em uma situação delicada, é o homem que faz isso. Teve um tiroteio e o homem, sabe o que ele fez? Ele pegou o filho dele assim e colocou na frente como se fosse um escudo. É verdade isso, irmão. Esse é o retrato do homem moderno. Ele quer se defender. Ele quer se esconder. É o antigo relato lá da Débora. Vai, Débora, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Está lá em Juízes. Não procura os seus interesses. Aprende a gostar do que a esposa gosta. E se não aprende, faz também. Não interessa. Valoriza o que os filhos gostam. Então, ele não gosta, mas ele procura interagir, então ele acaba fazendo aquilo. Não procura os seus interesses agora. As pessoas estão casando, pensando, não, eu quero alguém que faça isso, faça aquilo e aquilo outro, seja minha alma gêmea. Já viram de onde veio esse conceito de alma gêmea?
Antes acreditavam que a pessoa era homem e mulher. Isso está lá no banquete de Platão. E aí é como se tivesse cortado a pessoa, né, num juízo lá dos deuses. Não vou explicar toda a história. E aí se separou, né, cortou, separou. Então aí a pessoa falava assim, eu tenho que buscar a minha alma gêmea. Esse é o contexto dessa alma gêmea. Cara metade não existe. Ah, minha cara metade, quem é cara metade? Quem é complemento da pessoa? Vamos esquecer esses conceitos. Pega todos esses conceitos do mundo, de filme de Hollywood, de sonho da adolescência, pega e joga tudo isso no lixo. Pega a palavra de Deus, começa a estudar, praticamente formata a cabeça e coloca o que está escrito aqui. Não busca, não procura os seus interesses. Queira viver assim para ver o que acontece, que nem o Senhor Jesus fez. O amor não procura os desejos pessoais. Nada pede em benefício próprio, nem busca lucro pessoal. Tem um pastor, a esposa, acho que é século passado, a esposa ficou de cama, né, estava em coma, literalmente, não tinha reação nenhuma. Todo dia ele ia lá. Tiveram a loucura assim, de perguntar para ele por que ele ia. Ele falou, é a minha esposa. Meus irmãos, não era menos esposa que antes. Porque ele entendeu esse princípio, não procura os seus interesses. E quando nós temos filhos, nós temos a oportunidade de aprender isso. Porque você tem que se dedicar totalmente àquela vida. E é por isso, nessa sociedade tão egoísta, tão voltada para o eu, para si, que as pessoas pensam, não, eu não quero que alguém entre assim na minha vida, eu já não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes e tal, então eu não vou ter filhos, eu vou ter um cachorro. Não procura os seus interesses, se doa, se entrega, serve, e tudo na vida vai ensinar exatamente isso. Você vai procurar os seus interesses ou do outro? Por isso que é mais fácil ser um desigrejado, porque aí não tem obrigação com ninguém. Eu saio da igreja, fico em casa, culto online. Até essa expressão é errada, né? Culto online, não existe culto online, existe a transmissão do culto que acontece. Mas por quê? A pessoa não quer convívio com ninguém. Eu quero mais um distanciamento. Eu fico aqui no meu reino, no meu mundo. Irmãos, o home office é algo muito útil, é uma bênção, mas é perigoso para os homens isso demais, ficar em casa demais. Porque os homens sempre saíram muito. Se ele fica muito enclausurado dentro de casa, pode ter problema. Se ele sempre ficar em casa, porque ele tem que ter um enfrentamento, tem que ter relacionamento, tem que ter conflito até lá fora. Tem que sair, encontrar alguém, falar, se interessar, ajudar. Aprender isso, não busca o seu próprio interesse. Ah, eu saí da igreja porque não tinha isso, aquilo. Eu queria que tivesse. Então você está buscando o seu interesse ou de Deus? Ou do próximo? É o ato da vontade, procurar servir em vez de ser serviço. Não se irrita, mesmo quando é provocado. Mesmo quando perde o controle. Olha só. Ah, mas eu simplesmente estouro. Explode. Mas Deus nos dá o controle de não deixar ventilar essa ira. Então talvez esteja assim, com a cabeça quente, queimando, mas Deus dá o domínio próprio para não jogar tudo isso para fora. Uma vez uma pessoa falou assim, não é dessa igreja, é de outra. Pastor, eu não aguentei, então eu falei, gritei,
disse isso, disse aquilo outro, e quando eu terminei eu me senti aliviada. Eu falei, como os outros se sentiram? Já parou para pensar isso? Ah, eu falo porque eu não aguento, eu tenho que soltar. E quem ouve, como fica? Especialmente o homem tem que aguentar. E muitas vezes ele vai aguentar calado, chorando, para não colocar peso na esposa, nem nos filhos, nem pensar nos filhos. Esse é o chamado. Não é para colocar que nem esse homem, que colocou o filho assim na frente. Está irritado? Se controla. Uma vez lá no seminário, trabalho de filosofia, às vezes a gente tinha que resumir um livro inteiro de filosofia. Aquilo lá acho que era de Aristóteles, tópicos. Negócio difícil que só. Tinha que ficar um tempo lá no parágrafo para entender. Aí ele terminando de madrugada, acho que era 3 da manhã, o filhinho dele chegou assim, tinha um estabilizador, lembra aquele estabilizador? Ainda tem estabilizador? Tem, né? Aí ele olhou assim, aquela luzinha verdinha, ele pegou e chutou assim, desligou, ele não tinha salvado o trabalho. Imagina, aquele trabalho era para o dia seguinte. É claro que a vontade, o impulso, é pegar o chinelo e, né? Ele não fez isso. Não é que ele não ficou nervoso. Qualquer um aqui ficaria. Você não vai falar, você não vai dar risada, filho, você chutou. Ninguém vai fazer isso. Era um trabalho assim dificílimo, tinha gente que passava um mês fazendo aquilo. Mas ele foi lá respirar na sacada. Tinha uma sacadinha assim, batia um vento. Ele foi lá respirar. O menino não teve assim a intenção, vou acabar com o trabalho de Aristóteles do meu pai. Né? Ele chutou lá assim. E, claro, depois foi repreendido, porque você não pode chutar a coisa, mexer onde não deve. Mas, se a gente disciplina no momento da explosão, irmãos, a gente excede. Vai além da medida. A gente está mais no interesse próprio de aliviar aquela irritação, porque bate ali, como se estivesse compensando. Ah, ele chutou, então agora ele vai apanhar, ele vai ver. Isso não é disciplina, está muito fora do que a Bíblia ensina de disciplina, de fazer o bem. Então vamos tomar cuidado com essa irritação, provocar ira, desistir de treinar o outro com fidelidade, mansidão, mesmo diante das falhas. A gente precisa se controlar. Irritação contínua, deixa a criança desanimada. Daqui a pouco a criança está apagada. Ah, que bom, ele é obediente. Não, ele está apagado. Ele desanimou. A energia dele foi para baixo. De tanta irritação que ele recebeu, de tanto ódio, tanta pressão que a criança não aguenta. Veja, os irmãos já sabem, tem que disciplinar, e fisicamente, inclusive. Tem que falar, e às vezes tem que falar forte, firme, olhando. Mas não porque ficou irado, ficou nervoso, explodiu, agora vai. Isso é um interesse próprio de se sentir aliviado. Deus não faz assim. Não leve em conta o mal sofrido. Não se ressente do mal. Ainda que todos pareçam estar contra você, as pessoas ataquem abertamente, o amor não guarda rancor. Se você orar, se você entregar, se o seu coração estiver centrado em Deus, você aguenta. Muita gente pode falar mal, fazer o mal, vai doer, vai ter uma chateação, mas não vai guardar rancor. E a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a oração para fazermos todos os dias. Ah, mas isso é o católico que faz. Meus irmãos, eu nem estou preocupado se católico faz ou não faz. Eu acho que é bom a gente fazer. A gente fica pensando se outro faz, se outro não faz. É claro que não precisa fazer 10 vezes a mesma coisa, entrar assim numa coisa que já nem está pensando mais diante da repetição. Mas como é uma oração perfeita, como disse João Calvino, e nada falta nessa oração, pode ver que tudo que nós precisamos está dentro daquela oração.
é uma oração tão completa que orar, talvez antes de dormir, seja a melhor coisa que nós podemos fazer para terminar o nosso dia. Mas não pode ser da boca para fora. Está sem falar uma semana com a esposa. Está sem falar com o filho. Está sem falar com o irmão da igreja. Aí diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas já perdoou? Se está com rancor, não perdoou. Essa oração nos força a perdoar. Ah, mas eu não senti, não tem que sentir absolutamente nada. Ora, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Vai para aquela pessoa e diz, eu peço perdão. Não espera algo acontecer no ser, uma visitação. Enquanto você pede o perdão, Deus já vai tratando o seu coração. Tratando. Olha só, a gente precisa estar aqui hoje sem nenhum ressentimento. Amanhã na adoração não tinha que ter rancor em nenhum coração aqui, para adorar com liberdade no espírito. O amor perdoa. Não fica guardando ofensa, como se fosse uma pessoa assim tão maravilhosa que não possa ser ofendida. Ofensa passada, acusação, vingança. O marido fala para a esposa, você fez isso. Aí ela traz, não, mas você fez aquilo. Aí fala assim, é porque eu casei com você. Eu vi lá você fazendo aquilo outro, lá com seu pai, coisa lá de trás. Sabe quem faz isso? O acusador. O diabo. Coisa lá de trás. Isso só faz mal, supera. Amados irmãos, um dos princípios da vida também é superar as coisas e ir adiante. Foi péssimo, mas não tem como ir lá, vamos resolver todo o nosso passado, vamos voltar. Nas férias o Davi quis assistir aquele filme do Flash. E ele, de correr tanto assim, ele conseguiu ir para o passado, né? Ele queria resolver a morte da mãe dele. Esse lado do filme assim eu achei até interessante. Não tem como consertar as coisas. Porque mexeu em algo, pode dar um problema depois. Uma das melhores conversas lá do filme é entre o Batman e o Flash. Que o Batman, deixa eu tentar lembrar assim, ele fala mais ou menos assim, as cicatrizes nos tornaram quem nós somos. Então, você mexe em algo, isso pode dar um colapso também no futuro. É claro que é uma ideia assim totalmente, né, viajada de mexer no passado, mas isso poderia colapsar o futuro. E ele fica voltando até, chega um momento que ele aceita. Porque não dá, irmãos, para resolver assim, tudo, sempre. Por isso que tem o perdão, ofendeu, perdoou, superou, o amor cobre multidão de pecados, diz a Bíblia. Agora, se o marido sempre ficar acusando, jogando na cara algo que já foi reconciliado ali, como esse casamento vai para frente? Se é culpa em cima de culpa, se parece que é um tribunal, um está acusando o outro, parece que são dois advogados, e enquanto um está falando, o outro está pensando em algo, o que eu vou responder diante disso? Como que eu vou prevalecer? Ninguém aguenta o casamento assim. Não fica saudável, levantar a ofensa passada, pagar mal com mal, não se alegra com a injustiça, lamenta o pecado, lamenta o efeito do pecado, a dor do pecado, mas procura reconciliar com o Senhor. Alegra-se com a verdade. Tudo sofre. O amor tudo sofre. Mesmo com desapontamento, mesmo quando algo está esmagando, crise financeira, dificuldade de educação dos filhos, problema familiar, problema na igreja, mas o casal tem que permanecer junto ali, sofrendo junto. O seu filho está com aquela dificuldade, sofra com ele, coloque ali o ombro para ele chorar. O amor é tolerante, suporta pessoas de difícil trato, compreensão. Todo mundo é difícil, todo mundo é uma complexidade. Nem a gente se entende.
Uma coisa tão complexa assim, a cabeça, o comportamento, a formação familiar. Aquela pessoa é muito difícil. Quem não é difícil, quem não é complexo, ficar rotulando o outro, o amor não fica classificando. Isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais difícil, isso aqui é insuportável. Não fica rotulando ninguém não, só ama. Faça o que Deus pediu, faça o que Deus colocou na palavra, suporta. E a gente escapa daquele texto dizendo assim, suportar é ser suporte. Mas o texto paralelo que usa a mesma palavra no grego é de aguentar mesmo. É aguentar. Aquela pessoa, nossa, tem que aguentar. Então aguenta. Aguenta, ama, ora por ela. O amor lembra que Deus desenvolve maturidade espiritual. Então Deus vai usar essa pessoa até para abençoar a sua vida. Todo crê. O amor confia, o amor entrega. Tudo suporta, nunca falha. O amor caracteriza a vida de um discípulo. Vamos orar. Enche o nosso coração, Deus, do teu amor. Para que este amor possa desaguar, Senhor, ir para outras vidas. Ensina-nos a amar. Enche a nossa vida, Senhor, de relacionamentos, de amor, amor que é verdadeiro, que é leal. Que nós possamos servir o Senhor, servir em casa, servir na igreja. Ó Deus, nos dê a mente de Cristo, a mente do Evangelho. Formata, Senhor, o modo como nós enxergamos a vida, quando nós entendemos as coisas. Como nós interagimos com as pessoas. Muda tudo, Senhor. Para que sejamos discípulos. E assim possamos refletir o grande amor de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Chegou alguma pergunta? Alguém tem?